Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repose em seu coração, querido irmão, querida irmã. A paz de Jesus não está em qualquer pessoa. Para você desfrutar da paz que emana da pessoa de Jesus, você tem que estar na obediência da palavra. Se você é um tumultuado, se você é uma pessoa que em si própria não tem paz na sua casa, não tem paz no seu serviço, não tem paz nas ruas, se você é uma pessoa, vamos dizer assim, que é revoltada, embora você tenha uma carteirinha de uma determinada igreja, e você ostenta que é membro daquela igreja, que você é um fiel dizimista, isso pouco ou nada importa com relação à paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente. Quando você tem a paz de Jesus, você tem a paz em família, tem a paz entre as pessoas, você tem a paz na convivência constante do cotidiano. E se você não tem esta paz lá no seu cotidiano, não adianta você dizer, Deus me ama, é verdade que Ele ama. Deus me quer, é verdade que Ele te quer. Mas Ele diz assim, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Se Ele te quer, Ele chegou-se a você. Ou Ele fez menção a chegar-se a você. E você tem que chegar. É mais ou menos aquilo que nós chamamos de 50%. Ele fez da parte dele. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Agora o resto é com você. Você tem que ir até Ele, sem entregar, e viver uma vida santa e irrepreensível na presença deste mundo vil e pecaminoso. Eu quero passar umas informações para aqueles que estão me ouvindo a respeito da fundação das igrejas, para que você tenha pelo menos um pouco desse conhecimento e vou fazer uma breve consideração. A Igreja Batista, essa Batista que você conhece por aí, ela existe hoje em dia várias batistas, mas existe uma Batista que veio aqui para o Brasil e dela saíram outros obreiros e formaram batistas. Tem Batista que é a primeira, depois tem Batista da Fé, tem um monte delas aí. Mas a Igreja Batista primeira foi fundada em 1612 por um pregador chamado Tomás Helios. Sabe aonde? Nos arredores de Londres. 1612. A Igreja Batista. Dela saíram todas as outras. A Igreja Presbiteriana, você sabe quem fundou, né? Em 1517 a 1572, foi fundada, em 1564, começou mais ou menos em 1509, por um pregador chamado João Calvino, lá em Genebra. João Calvino era um político. Ele foi até imperador lá em Genebra. Os presbiterianos de hoje em dia não falam isso, não. Esse João Calvino, ele era uma cria de um católico chamado Agostinho. Não era Agostinho. Era... Vou já me lembrar. Que é o cérebro da Igreja Católica. Esse pregador que estou falando, que existiu nessa época, ele foi a pessoa que mais doutrinou a Igreja Católica. Ele cria recebeu do paganismo, recebeu também dos filósofos da época, estou falando, e ele então fundou, e ele criou a doutrina da predestinação. Quando ele viu lá no Evangelho escrito predestinação, então ele fez uma miscigenação junto em uma mistura, junto com os pregadores, com os filósofos que sempre acreditaram em predestinação, e ele criou, é o Tomás de Aquino, e ele criou, o nome dele é Tomás de Aquino, o bispo católico chamado Tomás de Aquino.
Ele criou e fundou a igreja. Quer dizer, o João Calvino, em cima dessa doutrina, ele fundou a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela crê na predestinação. O que quer dizer predestinação? Ou você vai para o inferno remediavelmente, vai para o inferno, ou você vai para o céu. E o que é ir para o céu? Segundo alguns deles, não precisa nem se batizar, né? Se bem que está escrito que quem for batizado será salvo, nem precisa. E também eles têm o costume de batizar criancinha, como se a criancinha tivesse pecado. E de onde tiraram isso? Tiraram da Igreja Católica. E quem pregava isso aí? Quem ensinava isso? O grande teólogo deles, Tomás de Aquino, teólogo da Igreja Católica. Teologia, ela é discutível, porque você acha que esses homens aí que estão comendo da igreja, alto salário, de qualquer das igrejas que tem por aí, você acha que um homem desse tem independência para pregar alguma coisa que esteja fora da igreja dele? Ele tem, olha para mim e me responde, ele tem essa independência? Claro que não. Ele come de lá, o salário dele é lá, a casa que ele mora é lá, o carro que ele anda é de lá. Como é que ele tem independência? Ele é um escravo daquela doutrina. Aí treinam ele para ensinar aquilo que o seu líder fundou em termos de teologia. E ele só vai dizer aquilo que o líder dele ensinou. Então, cada denominação tem sua teologia, que são diferentes uma da outra. Quando, na verdade, teologia quer dizer estudo sobre Deus. Mas aí cada um tem a sua visão de sua teologia. Então, quando se batiza uma criança, de onde vem essa teologia? Vem da Igreja Católica. E nesse particular, a Igreja Presbiteriana é companheira, é filha, anda de mãos dadas com a Igreja Católica ou não anda? E por que não dizer vamos dizer, a mestre das doutrinas, que é exatamente a Trindade, a crença na Trindade divina? De onde surgiu isso? Quem foi que criou nisso? A Igreja Católica. Mas partiu primeiro lá de um bispo de Alexandria, lá no Egito, que inventou a palavra Santíssima Trindade. E o imperador Constantino gostou muito da ideia e no ano 325, lá no Concílio de Nicéia, ele institucionalizou essa doutrina e disse: Deus agora é três. Deus não é mais um só. É claro que esses três são parecidos, concordam um com o outro. Nenhum dos três discute o que um está falando. Não discute com o outro, não. Concordam em tudo. E para que três? Mas eles pregaram que é três, e a Igreja Católica institucionalizou isso em 325, e era a ideia desse pregador chamado Atanásio, bispo de Alexandria, nos idos antes de 325. E o imperador Constantino achou uma ideia maravilhosa, já que no país dele, que era Roma, já tinha três deuses, que era o deus do paganismo. Ele disse: não, já que é assim, vamos então trazer para o povo evangélico, para o povo do cristianismo, vamos trazer os três deuses e ninguém vai contradizer. O dele lá de Roma era Júpiter, Juno e Minerva. E aqui é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E tem gente aí orando para as pessoas serem abençoadas, e ao invés de Jesus disse assim: no meu nome, mas que eles fazem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu vou perguntar para você e você me responde: de onde veio essa doutrina, senão do paganismo da Igreja Católica? Não foi de lá que veio? A crença nos três deuses? Como é que eu vou orar em nome do Pai? Vou pôr a mão na sua cabeça e vou bradar: Jesus, não, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É antibíblico. E eles fazem aí, esses pseudos pregadores, que são mercenários, porque estão correndo atrás da riqueza, estão ricos de dinheiro deste mundo. Eles ensinam para o povo e o povo fica lá, boquiaberta, porque não tem conhecimento, não tem lá dentro ninguém que tenha a coragem e a disposição deste que vos fala, já velhinho,
já corrompido pelos anos, já pesa sobre meus lombos, mas assim mesmo estou aqui com independência total. Porque a minha dependência depende da palavra e de Jesus. Eu não tenho nada contra nem a favor, não pertenço a nenhum ramo de igreja, não pentecostal, não igreja tradicional, eu não tenho nada com isso. Eu não sou de mãos dadas com nenhuma dessas igrejas, porque eu tenho independência para falar aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale em termos de doutrina. Então você aí, amado irmão, desta igreja que acredita na doutrina da Trindade, você é um católico disfarçado, viu? Você está na doutrina da Igreja Católica porque fora criada pelo povo lá em 325 e a Igreja Católica se tornou Igreja Católica a partir deste ano e pregando essas coisas. Doutrina da Trindade, batismo de criança, e batismo, alterou o batismo dos apóstolos da igreja primitiva, que era feita em nome de Jesus. Você encontra 4 passagens que está lá em Atos dos Apóstolos. Guarda aí, Atos 8,16, 2,38, 8,16, 10,48 e 19,5. Batizou-se ali na Trindade? Não. Batizou-se no nome dos 3 deuses? Não. Batizou-se em nome de Jesus. Era assim. Mudou lá, nesse ano que eu estou dizendo para vocês. E de lá para cá, institucionalizou-se. E as igrejas, que eu ainda vou falar delas, que nasceram a partir... Por exemplo, a Igreja Batista nasceu em 1612, sob a sigla da Trindade, sob a sigla do batismo nos nomes dos 3 deuses. E outras coisitas mais. Meu querido irmão, a Igreja Presbiteriana, fundada por Calvino, lá em Genebra, desde o ano... Ele nasceu em 1509. E um pouquinho mais adiante, ele já fundou a Igreja Presbiteriana em Genebra. Essa igreja crê na Trindade. Essa igreja faz batismo de criança. Quando a Bíblia diz quem crê, uma criança crê, a Igreja Católica, para poder, vamos dizer assim, dar uma capa sobre isso, inventou um tal de crisma. O que é crisma? É quando a criança ou o adolescente tem a partir de 12 anos, vai lá para confirmar o batismo dele quando era bebê. Que conversa mole é esta? De onde surgiu essa ideia corrupta e estrábica? De onde surgiu isto? Alterando a Bíblia, modificando mandamentos. Lá está escrito, no nome de Jesus. E quem crer, como é que uma criança, você aí que está me ouvindo, foi batizada desta forma, você crê no dia que creu, você nem sabe disso, seus pais que te levaram, porque também eram seguidores desta profana doutrina. Aí depois, para maquiar, pega o menino de 12 anos e fala para ele, vai lá, confessa, e faz aí a primeira comunhão, que eles chamam de primeira comunhão, e manda ele crismar-se, que é para maquiar o batismo de bebê quando ele tinha dias de vida. Olha para mim, dileto e amado irmão, o batismo verdadeiro é para quem crê. Eu, por exemplo, fui batizado aos 20 anos de idade. Nesse tempo, já era um pecador, apesar da pouca idade. Mas criei em Jesus e fui batizado nas águas por imersão. E a Igreja Presbiteriana ainda tem mais uma complicação. Ela batiza por aspersão. Aspersão é água na cabeça. As 2 mãos molhadas com água na cabeça. O batismo é por imersão. É imergir nas águas. Jesus entrou no Jordão, foi batizado por João. Você acha que ele ficou lá dentro d'água e João batizou com um pingo d'água? Que conversa é essa? Acaba com isso. Você está caminhando para o inferno com passos largos, porque você está numa doutrina falsa e profana, que não preenche os requisitos que a palavra de Deus exige para todos nós. Quais são os requisitos?
ser batizado no nome de Jesus. Tomar a Santa Ceia com pães asmos. Não é esse pão aí de padaria, não. É pão asmo. Em Israel, quando Jesus deu a Santa Ceia, o pão era asmo. Lá não tem pão com fermento. E lá não tinha, principalmente na época de Jesus. Não, é pão asmo, não é pão de padaria. Não é pão fermentado. É pão feito por mãos de pessoas que têm santificação no Senhor. Então já falei de dois grandes sacramentos. O batismo nas águas, no nome de Jesus, com repugnância total da Trindade, porque ela não existe, é criação humana, e eu já dei aqui para vocês a origem, pois desde a Grécia, Mesopotâmia, Índia, Roma, Egito, eu já disse de onde surgiu, porque os países que tinham naquele tempo influência sobre o povo eram justamente esses que eu estou citando para você. Eram as nações, não eram nem países, eram nações. Eles tinham influência. E de lá foi que surgiu o paganismo, a mentira, o engano, e em 325 houve a mistura. Botou-se a doutrina que já vinha cambaleando desde quando Paulo saiu de cena, lá por volta dos anos 70, vamos arbitrar assim, lá mesmo em Roma, quando mataram ele, esquartejaram Paulo, o apóstolo, e foi morto por ordem de Nero, imperador corrupto e pecador. Então, aí a igreja lá já começou a cair, porque o paganismo começou a entrar. Já em seguida, já colocaram o domingo como dia de guarda, porque até então obedecia o quarto mandamento do Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio 5, obedecia isso aí, o sábado. Essa era a pregação dos judeus. E dos discípulos que se converteram, não tinha parâmetro para guardar o domingo. E aí, sobre a égide hoje em dia, de que Jesus ressuscitou no domingo e é o dia do Senhor, então eles guardam o domingo para poder acompanhar o dia de guarda do romanismo, que era exatamente o dia de guarda, que era o domingo, em homenagem à deusa Mitra, deusa dos romanos. Prezado e querido irmão, obedece a palavra de Deus, anda na palavra de Deus, foge dessas, vamos dizer, dessas meias verdades, porque o que vai imperar é a verdade completa nas nossas vidas. Meia verdade não resolve para Deus. Ou você é ou você não é. Você tem que ser um discípulo daqueles que você encontra lá no Novo Testamento, semelhante a Paulo, a Pedro, Tiago, qualquer um outro que você vê lá. A doutrina era essa que eu estou pregando. Eu sou da igreja primitiva. Trouxe para cá a igreja primitiva de Jesus. A restauração do nome de Jesus, no batismo, na forma de comunhão, a Santa Ceia, a santificação e tudo mais que era pertencente à igreja do Senhor. Nós estamos aqui restaurando as verdades que foram adulteradas e passaram por cima, e hoje em dia tem culto com sal, tem culto com água, tem culto com rosa, tem culto com outros elementos da natureza. De onde tiraram isso? Da cabeça de homens corruptos, que colocaram isso no culto como se estivesse pregando costumes e doutrinas da igreja primitiva. Você não está na igreja de Jesus. Você está congregando na igreja dos homens. E pior de tudo, igreja misturada com o romanismo, que adulterou o Deus único e verdadeiro para três. Adulterou o batismo de adultos no nome de Jesus e passou a batizar nos títulos e batizar criança que não tem pecado. E muito mais. Adulterou a lei de Deus. E aí botou o domingo, que era da igreja, do romanismo, como acabei de ensinar para você. Então, meu querido, com todo respeito à sua pessoa e todo amor do meu coração, vem para o verdadeiro evangelho. Ali você vai encontrar curas,
você vai encontrar a solução dos problemas, você vai encontrar paz. Mas as riquezas do mundo, elas não são pregadas pelo Evangelho, não são ensinadas. E eu não posso ensinar uma coisa que não tenha o aval de toda a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus significa do Evangelho para cá, Novo Testamento para cá. O outro não era nosso, o outro era do judeu, do judaísmo. As nações outras, gentílicas, não tinham nada, absolutamente nada com aquele Velho Testamento, porque sequer eram pessoas chamadas por Deus. Deus escolheu e nomeou um povo singular, nomeou na época o povo judeu, através de Abraão, dos patriarcas, enfim. Hoje em dia não é mais assim. Eles hoje em dia continuam lá servindo a doutrina que foi ensinada lá no passado, mas essa doutrina já não mais existe. O judaísmo morreu por decurso de prazo. Acabou. O que permanece hoje eternamente é o cristianismo na pessoa de Jesus. Batismo, Santa Ceia, santificação, temor de Deus e obediência a toda a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.